A igreja precisa ter nas mãos a espada da verdade. Nós precisamos combater as heresias. Só assim nós venceremos a guerra pela verdade. Nós vamos hoje iniciar o quarto episódio dessa série de estudos, a Guerra pela Verdade. Nós vamos baseá-la nos versos de 9 a 11. Abra sua Bíblia na carta de Judas, é o penúltimo livro do Novo Testamento, e nós vamos ler os versos de 9 a 11. É uma carta pequena, apenas com 25 versículos, e nós vamos ler esse trecho hoje, onde nós fundamentaremos a nossa exposição de hoje. Judas, versículos de 9 ao 11. Diz assim a palavra de Deus: Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: O Senhor te repreenda. Estes, porém, quanto a tudo o que não entendem, difamam, e quanto a tudo o que compreende por instinto natural, como brutos sem razão, até nessas coisas se corrompem. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, e movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão, e pereceram na revolta de Corá. O que Judas prossegue aqui nesse trecho é uma descrição dos falsos mestres, desses homens que, como ele fala aqui no versículo 4, de maneira dissimulada, entraram no meio da igreja e começaram a perverter a verdade, trocando-a por falsas doutrinas enxertadas aí com meias verdades e mentiras completas, como nós dissemos. E isso é uma apostasia dissimulada, uma apostasia que está aí maquiada, que está aí, de certa forma, fantasiada da verdade. E nós, meus irmãos, não podemos reconhecer necessariamente um falso mestre pela sua aparência. Não é muito fácil da gente reconhecer um falso mestre só de olhar para ele, porque afinal de contas, todo falso líder religioso é em si mesmo um religioso. Ele é religioso por definição, ele tem a doutrina em sua boca, ele tem um evangeliquez na sua maneira de falar, e Jesus Cristo, ao se proferir a pessoas dessa estipe, Jesus se refere a ele como sendo lobos em pele de ovelhas. Está lá em Mateus capítulo 7, versos 15. E também em Mateus 23, 17, Jesus vai compará-los a sepulcros caiados, que são belos por fora, porém imundos por dentro. E essa expressão de sepulcros caiados tem muito a ver que essa era uma prática judaica nos momentos que antecediam as festas, e eles pintavam as lápides dos túmulos de branco, caiavam essas lápides, para que na sua caminhada ou no seu trânsito ali, que a cidade ficava lotada de gente, que as pessoas não pisassem nos túmulos e assim ficassem cerimonialmente impuras. E portanto eles pintavam esses túmulos de branco para que as pessoas vissem e eles se tornassem mais visíveis. Então Jesus vai comparar esses falsos mestres com esses túmulos ou sepulcros caiados. Eles aparecem, eles são bonitos, eles têm uma visibilidade ali fácil de se enxergar, mas por dentro eles escondem uma impureza. Em outras palavras, a religião desses falsos mestres é uma tentativa sagaz deles mesmos se camuflarem, deles mesmos esconderem a sua verdadeira face. Eles são hábeis em fingir piedade e em viver uma vida
de santidade, mas uma santidade aparente. A máscara deles pode ser bastante convincente. Eles surgem com palavras cordiais, a sua mensagem provoca coceirinhas nos ouvidos, como Paulo vai alertar a Timóteo, que vai falar que chegará um tempo em que os homens não escolherão a sã doutrina, antes escolherão pastores e mestres de acordo com seus próprios desejos, cujas mensagens trazem agrado e como se fosse uma coceirinha nos seus ouvidos. Eles surgem habitual nos lábios, apesar de utilizarem a Bíblia, a sua mensagem ela é recheada de fantasias, recheada de discursos de autoajuda, recheada de piadas, recheada de entretenimento. Foi a respeito do tipo de coisa que Judas fala ao povo quando adverte contra o modo dissimulado que esses homens se apresentariam. Você pode ver isso aqui na carta de Judas, versículo 4, que nós estudamos semana passada. O grande problema da igreja brasileira é que ela age, meus irmãos, como se os lobos ou os falsos mestres não fossem um problema sério. Ela tem se tornado uma igreja suscetível a homens que distorcem a verdade, trocando-a por uma doutrina fugaz, por uma doutrina humana. Ela tem se afundado cada vez mais em um analfabetismo bíblico. A despeito da quantidade de bíblias de estudo que são publicadas por ano no Brasil, e tem para tudo quanto é gosto, mas nós vivemos uma igreja, ou temos uma igreja brasileira que está analfabeta de Bíblia. As pessoas não conhecem mais a Bíblia, as pessoas não leem mais a Bíblia, as pessoas não têm mais uma vida que possa causar nelas uma mudança significativa quanto à fé, quanto à moral da vida, quanto aos problemas da vida, porque as pessoas estão alheias a mensagens. Elas estão trocando a leitura e a devocional e a meditação por pequenos vídeos matinais, onde as palavras são soltas ao vento e as pessoas acabam tendo uma devocional como se fosse um momento de entretenimento. Isso é muito triste, porque a gente precisa ler a palavra de Deus, se desligar de tudo nesse sentido e meditarmos na palavra de Deus e termos um momento ali de comunhão e de oração com a palavra. E hoje, com o avanço da tecnologia, as pessoas acabam fazendo a sua devocional com fones de ouvidos, nos ônibus, nos metrôs, ainda na cama, ou seja, as pessoas acabam tendo ou fazendo com que a devocional ela vire um momento de entretenimento. Claro que eu não posso aqui generalizar e eu não estou aqui fazendo isso, mas essa é uma realidade, nós não podemos negá-la. A igreja brasileira tem suportado sermões rasos, desprovidos de qualquer tipo de exortação, porque a igreja não gosta de ser exortada. A igreja é uma igreja que se comporta como uma criança mimada, ela não gosta que alguém diga-lhe as verdades, ela não gosta que alguém ponha o dedo na ferida, ela não gosta que as suas falhas sejam mostradas numa exortação bíblica, e ao fazer isso os pastores põem em risco o seu próprio pescoço. John MacArthur, no seu livro que nós acabamos de mostrar, ele vai dizer: os sermões são breves, eles são simplistas, são carregados de referências à cultura popular e carregados de anedotas e ilustrações das vidas pessoais do pregador, ao invés de trazer o ensinamento aprofundado das Escrituras. O que nós vemos hoje nos púlpitos, meus irmãos, são pregadores que começam a contar causos da sua própria vida, com a única finalidade de fazer com que o público que está ouvindo ria, que o público que está ouvindo tenha um momento engraçado e de entretenimento, e isso ele leva ali
consumindo muito tempo da palavra, e aí o que resta de leitura e de explicação da palavra é algo muito pequeno, é algo muito raso, e como diz o pastor Hernandes Dias Lopes, sermões rasos geram crentes raquíticos. Eu estou parafraseando. Ele diz: sermões mortos geram crentes mortos, sermões mortos matam. E é isso que a gente precisa entender. Tem muita pregação sendo feita, muita pregação sendo divulgada, mas a grande maioria é entretenimento. Essa é uma realidade. As pessoas já não gostam mais de mensagens como essa, por exemplo, onde a Bíblia é estudada verso a verso, porque é cansativo. As pessoas dizem que isso é enfadonho, mas é assim que o Evangelho se propaga, é assim que a palavra de Deus é aprendida e aprendida em nossas vidas. É assim que nós crescemos na palavra, meditando, refletindo, estudando e interpretando as Escrituras. O resultado de uma igreja onde os sermões são rasos é uma igreja que tem a aversão, ela é avessa a praticar o discernimento. Ela não pensa, ela apenas escuta, ela só sente. Eu sempre costumo falar, quando eu toco nesse assunto, que eu conheci uma pessoa que, após assistir um culto onde a mensagem foi pregada pelo pastor e foi exposta, no final do culto eu perguntei se a pessoa estava satisfeita, se ela estava disposta a retornar mais uma vez, e a pessoa simplesmente, numa frieza tamanha, e já era crente, ela chegou para mim e disse: não, eu não vou voltar, porque eu não senti nada. Eu disse: mas você esperava sentir o quê? Ela disse: não, eu não chorei, eu não me arrepiei. Ou seja, a pessoa está ali porque ela queria sentir algo. E é assim que as igrejas crescem, a grande maioria. Nós não podemos colocar a peneira tentando tapar o sol. Essa é a grande realidade. As pessoas estão buscando as bênçãos e não o Deus das bênçãos. Essa é a grande realidade. As pessoas estão dispostas a seguir Deus caso Ele faça algo por ela. Se Ele não fizer, as pessoas não o seguem. E a gente precisa, meus irmãos, refletir muito nisso. A igreja brasileira está acostumada a questionar ou confrontar qualquer ensinamento aprofundado na doutrina do Evangelho, porque ela diz que isso é enfadonho. Ela vem com argumentos do tipo, como nós já dissemos, a doutrina divide, e é isso que a gente escuta muito hoje em dia. O que vale nos cultos são entretenimento, são momentos de louvor, e cada no caso do louvor, ele tem a sua importância e faz parte de um culto bíblico. Isso é fundamental que a gente deixe isso claro, mas ele não é o mais importante, porque o culto, ele é um todo. Ele tem o louvor, ele tem a adoração, mas ele também tem a exortação, ele também tem o conforto, ele também tem o apelo do Evangelho que está contido na exposição da palavra de Deus. Alguém já disse que sem a exposição bíblica não há sermão, há apenas um discurso religioso. E é esse o pensamento, ou a linha de pensamento que Judas vem colocar. Judas então nos convoca, ou convoca a igreja a restabelecer limites e doutrinas bíblicas e a aumentar as forças na guerra pela verdade. Ele convoca o povo de Deus a estar atento para as doutrinas erradas e antibíblicas que estão tentando ser infiltradas na igreja já da metade do primeiro século. É uma convocação a lutar diligentemente pela fé, e não apenas com fé, como nós já dissemos na introdução dessa série
de pregações. Note, meus irmãos, que no verso 9, que o anjo Miguel não ousa amaldiçoar as próprias palavras de Satanás. Ele não ousa colocar juízo, lançar juízo sobre Satanás, mas antes ele entrega Satanás ao Senhor. Eu gostaria de abrir aqui um parêntese, que eu deveria ter feito isso logo no começo. Esse trecho que nós lemos tem esse versículo 9. Ele é um dos textos que, como eu disse na introdução dessa série, que causou um grande debate teológico com relação à aceitação da canonicidade da carta de Judas, porque esse trecho aqui é uma citação de um livro apócrifo chamado A Ascensão de Moisés. Ele é um livro que foi escrito ali no comecinho do primeiro século, e as pessoas que estavam averiguando a questão dos argumentos que fariam com que esses livros fossem tidos como inspirados, argumentaram que o fato de ter uma citação de um livro apócrifo talvez trouxesse problemas à canonicidade de Judas. Mas esse trecho, meus irmãos, ele fala algo, como o pastor Russell Shedd, o pastor Batista Russell Shedd vai dizer, que isso faz parte da cultura judaica, e era um pensamento que foi talvez passado pela sabedoria oral ao longo dos anos, e isso acabou sendo uma citação que Judas faz. Mas o importante é que essa citação ela nos deixa uma lição. Quando Miguel não ousa proferir juízo contra Satanás, ele apenas diz a ele: o Senhor te julgue, ou o Senhor te repreenda, é o que ele fala para Satanás. Ele não ousa colocar ali o que ele gostaria que acontecesse, ele simplesmente entrega Satanás ao Senhor. A lição é que essa batalha contra as doutrinas falsas, ela não é uma guerra pessoal, ela não é algo que a gente vai enfrentar pessoas, mas nós devemos nos dirigir apenas às doutrinas, entregando esses falsos doutrinadores ao Senhor. Nós devemos olhar para essas pessoas e dizer o que Miguel diz aqui nessa cultura judaica: o Senhor te repreenda. É esse que deve ser o nosso pensamento. Mas quanto à pessoa, mas quanto aos ensinamentos, quanto às doutrinas erradas, sim, nós devemos combater com a única arma que é necessária, que é a verdade, que é a palavra de Deus inspirada pelo Espírito Santo, e que é a espada de 2 gumes que penetra ali na divisão entre a alma e o espírito, como está escrito na carta aos Hebreus. Então, meus irmãos, esses homens lutam contra a igreja, mas a igreja é do Senhor, e o Senhor, que é dono da igreja, Ele que os repreenda. Eles serão repreendidos pelo dono da igreja. Deixemos-nos ser usados por Deus na defesa do Evangelho. É isso que nós precisamos fazer, que o Espírito Santo, através do entendimento correto da palavra de Deus, pela fundamentação teológica nas doutrinas ensinadas pelos apóstolos, contida na palavra de Deus, baseada nesses princípios, nessas verdades do Evangelho, que nós devemos combater as falsas doutrinas. Quanto aos falsos doutrinadores, o Senhor os repreenda. Mas eu tenho certeza, e esse é o entendimento de Judas, que se nós combatermos as suas doutrinas, das duas, uma, é o que MacArthur vai dizer: ou eles se arrependerão e virão para o lado da verdade, ou simplesmente eles sairão de fininho e procurarão um outro local, porque o local onde há verdade, a mentira não pode prevalecer. Eles são intrometidos. Se a gente olhar para o verso 10,
O que é que ele diz aqui no verso 10? Estes, porém, ele depois de explicar essa ideia do arcanjo Miguel combatendo com Satanás, aí ele vai trazer agora o assunto para os falsos mestres, que ele fala lá no verso 4 que são dissimulados. Aí ele vem, estes quem? Os falsos mestres. Estes, porém, quanto a tudo o que não entendem, difamam. Ou seja, eles metem a colher em tudo. É isso que Judas está querendo dizer. Quanto ao que não entendem, eles acabam difamando. Eles emitem a sua própria opinião em algo que não entende. É gente, como eu disse no começo, analfabeto de Bíblia, que quer ensinar teologia, que quer ensinar doutrina. É gente que nunca leu nem a Bíblia toda, mas quer ser professor de EBD. É gente que não tem certeza da doutrina, que crê, mas quer ensinar, quer criticar sermão, quer ensinar na igreja, quer ter cargo de doutrinador, mas na verdade não consegue doutrinar nem a si mesmo. Aí Judas diz aqui, quanto a tudo que não entendem, difamam. Difamam a quem? A justamente quem foi chamado, a quem o Senhor deu, a quem está fazendo o papel na igreja. Se fosse eu ensinando, dizem eles, eu faria assim. Se fosse eu ensinando, meu sermão era menor. Se fosse eu ensinando, eu falaria palavras mais fáceis. Se fosse eu pregando, eu faria isso, faria aquilo. Mas eles difamam simplesmente porque não sabem o que fazem. É isso que Judas está dizendo. E além disso, quanto a tudo o que compreendem por instinto natural, ou seja, aquilo que eles compreendem de modo natural, como brutos sem razão, né? Traduzindo aqui no português mais claro, como burros que são, é isso que Judas está dizendo, até nessas coisas se corrompem, ou seja, até naquilo que é conhecimento comum, eles se corrompem, eles trocam, eles mudam, eles acabam ensinando outras coisas de acordo com o seu próprio prazer e com o seu próprio entendimento. Eles são intelectualmente arrogantes e querem opinar quanto a tudo o que não entendem. É isso que Judas diz. A maior característica deles, portanto, nesse quesito, é não aceitar ser ensinado. Eles sabem tudo, absolutamente tudo. Eu conheci uma pessoa que, ao ser convidada para um treinamento, essa pessoa simplesmente virou e disse: eu não sei se eu vou, porque eu acho que não tem nada que o facilitador vá dizer que eu já não saiba. É esse tipo de raciocínio e de pensamento que a gente precisa ter cuidado, porque quem sabe, quem tem conhecimento, a primeira coisa que a gente percebe numa pessoa que tem conhecimento e que é humilde, é que ela gosta de aprender, porque quem sabe, a primeira coisa que sabe é que nada sabe, que precisa crescer em conhecimento, que precisa crescer em sabedoria. Já o arrogante, o tolo, isso, os provérbios de Salomão, está recheado de versos que falam nesse sentido. O arrogante, o tolo, acha que ele mesmo já se satisfaz, acha que todo aquele conhecimento que ele tem é suficiente, e essa é uma característica dos falsos mestres. Eles não aceitam repreensão, eles não querem ser ensinados. Judas vai dizer que nas questões espirituais, estes homens são como animais irracionais, porque ele vai chamá-los de brutos sem razão. Para não ficar só na opinião de Judas, vamos ver o que Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 10. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, 2 Coríntios capítulo 10, e nós vamos ler os versos 4 e 5. Eu vou ler aqui e eu queria que você me acompanhasse. 2 Coríntios capítulo 10, versos 4 e 5. Diz assim a palavra de Deus: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas. Entenda aqui sofisma para facilitar como teorias, né? E toda altivez que se levante
contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. O que eu queria frisar aqui é o verso 5, que diz: e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. Esses homens são vaidosos, esses homens são cheios de si, eles não aceitam questionamentos, eles não ouvem repreensões, eles não são humildes, ou é a opinião deles, ou é a opinião deles, não tem meio termo quanto a isso. A sua doutrina é única, ela é a única que deve ser seguida. Se você não fizer, você ou procura outro local, ou você vai ter que se submeter a ele de qualquer maneira. Observe que Paulo fala a respeito aqui, meus irmãos, de uma guerra, não é uma guerra contra pessoas, mas ele descreve uma batalha contra ideias malignas, contra toda teoria que vá contra o conhecimento de Deus. É isso que ele diz: toda altivez ou toda arrogância que se levante contra o conhecimento de Deus, pensamentos, argumentos, fortalezas construídas de mentiras satânicas, de rejeição e substituição da palavra de Deus por costumes e ideologias carnais. Uma igreja desprovida da palavra, meus amigos e meus irmãos, se torna vítima das ideias de lobos devoradores, se torna aprisionada por falsas doutrinas e sistemas iníquos de pensamento, como por exemplo o comunismo, como por exemplo o feminismo e também o relativismo e o liberalismo. E aí Judas chega no verso 11 e diz: ai deles. Ele começa a pronunciar um ai, como os profetas faziam: ai daqueles que não ouvem a palavra de Deus, ai desses homens, ai deles, são homens movidos pela ganância. E aqui ele vai citar exemplos do Antigo Testamento para que todo mundo entenda, já que ele está falando para uma igreja baseada na fé judaica. Ele vai dar exemplos que todo mundo entende. E aqui ele cita o exemplo de Caim, aqui ele cita o exemplo de Balaão e ele cita o exemplo também de Corá. Ele vai dizer que Caim, esses homens imitam Caim ou se tornam iguais a Caim quando eles começam a ter ódio contra o seu próprio irmão. Essas pessoas se levantam contra os irmãos, ela começa a botar uns contra os outros, ela não aceita a união. É a primeira característica. E aí por isso ele compara a Caim. Eles comparam também a Balaão e seu erro de avareza, porque Balaão se vendeu por dinheiro, e também de imoralidade. Ele deturpou a classe de profetas quando se vendeu a Balaque, e a gente vai ver daqui a pouquinho. E também a Corá, quando esses homens negam a autoridade de um líder como Moisés, ou como de um pastor, ou não reconhecem Moisés como pastor daquele povo ali no deserto. Eles simplesmente, por não aceitarem serem repreendidos, eles não aceitam liderança que não seja a deles. É essa característica. E aí quando a gente começa a estudar, meus irmãos, as grandes divisões que tiveram no Evangelho ao longo da história, e principalmente da igreja brasileira, a gente vai ver que exatamente o que acontece é isso. Esses grandes líderes de denominações que deturpam a palavra de Deus, eles saíram por justamente não serem aceitos os seus ensinamentos, e também por não aceitarem liderança. São homens rebeldes e criam os seus próprios impérios, e são seguidos falando uma linguagem religiosa, aparentando uma vida piedosa, aparentando milagres, aparentando ensino bíblico, mas deturpado, como nós já falamos aqui no começo. Eles acabam de maneira dissimulada e arrebanham muita gente. A gente vê que essas igrejas são lotadas, abarrotadas, devido à sua mensagem humanista, onde é tudo colocado em
primeiro plano a resolução de problemas, e não há mensagens, não há nessas igrejas o conceito de membresia. O que vale é fazer campanhas e campanhas, domingo após domingo, até conseguir a bênção, e aonde o seu maior objetivo é busca financeira, tanto daqueles que vão para a igreja, quanto daqueles que fazem a igreja. Eles querem aumentar a sua arrecadação. E aqui ele cita, meus irmãos, Judas cita Balaão como exemplo da corrupção que está na vida desses homens, que por uma recompensa financeira, Balaão trabalhou para Balaque, rei de Moabe, a fim de fazer tropeçar o povo de Israel e atrair então com esse tropeço o juízo de Deus contra o povo. Se você quer entender melhor a história de Balaão, leia Números, os capítulos 22 até ao 25, e logo depois lá em Apocalipse capítulo 2, Jesus vai dizer numa das cartas que as igrejas permitem a presença dos nicolaítas, que eram os seguidores de Balaão. As doutrinas de Balaão estavam sendo ensinada ainda no meio da igreja, e Jesus vai criticar a permissividade dessas igrejas com relação a essa doutrina, e é exatamente o que acontece hoje. A gente vê cada vez mais o evangelho sendo vendido, os púlpitos estão se tornando balcões de negócio, e a gente precisa combater isso com a verdade. A gente precisa combater isso com o verdadeiro evangelho. Nós precisamos combater isso com a palavra de Deus. Ele cita aqui também a revolta de Corá, e você pode ver a história desse homem também em Números capítulo 16, dos versos 1 até o 32. Esse Corá, ele junto com mais 250 líderes de Israel, da nação judaica, eles rejeitaram a liderança de Moisés. Simplesmente um dia amanheceram e disseram: nós não concordamos em ter Moisés como nosso líder, esse não nos representa, esse nós não queremos. E eram 250 homens, não era um número pequeno, e esses homens rejeitaram a liderança. E o que foi que aconteceu? Eles tentaram impor a sua vontade, ou a vontade de um grupo, sobre a vontade de Deus para o povo chamado o povo de Deus. E indiscutivelmente, meus irmãos, os apóstatas e seus seguidores terão o mesmo fim de Balaão, e o castigo divino será trazido sobre suas vidas da mesma forma que foi trazido a Corá e os seus seguidores. Suas ideias foram combatidas, mas as pessoas foram submetidas ao castigo divino. Por isso aqui a mensagem que Judas registra: o Senhor te repreenda. Nós devemos confiar. O povo de Deus tem a confiança que nós precisamos combater os falsos ensinos. Quanto aos seguidores, quanto a esses rebeldes, o Senhor os repreenderá, porque a igreja é dele, o povo é dele, e o Senhor tem um controle sobre o povo, principalmente, mas também sobre eles. O Senhor te repreenda, como está lá escrito em Deuteronômio capítulo 32, verso 35, a vingança pertence ao Senhor. Não é papel nosso de se vingar destes homens, dessas pessoas que se rebelam contra a vontade de Deus, mas a vingança pertence ao Senhor. A nós cabe apenas orar: o Senhor te repreenda. Nós devemos sim não nos calar com relação aos seus ensinamentos apóstatas, contra os seus falsos ensinamentos que são antibíblicos. Essas passagens nos mostram como Deus age e como Deus se comporta com aqueles que fazem desviar o seu povo da sua vontade. Como o escritor de Hebreus diz: horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Eu encerro, meus irmãos, essa exposição de hoje com o conselho de Paulo aos Romanos.
Romanos capítulo 16, verso 17. O que é que Paulo diz? Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles. Ou seja, se há alguém no meio da igreja, se há alguém no meio do povo que prega um outro evangelho, que prega um evangelho diferente das doutrinas que foram ensinadas pelos apóstolos e que estão contidas nos livros da Bíblia, que seja anátema. Paulo diz aos Gálatas: muito me surpreende que tão rapidamente vocês estejam mudando para um outro evangelho. O evangelho verdadeiro, ele é poder de Deus para todo aquele que crê. A igreja precisa entender, meus irmãos, que a comunhão com o erro doutrinário é contaminar-se com eles. As nossas vestes foram trocadas por vestes branquíssimas. Claro, isso no mundo, no âmbito espiritual. Nós somos lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Nós somos um povo santo e, portanto, nós não podemos ter contato com falsas doutrinas. Nós não podemos ter contato com erros bíblicos, que esses erros contaminam o povo, contaminam o ambiente, e a partir do momento que nós nos tornamos permissivos com isso, nós nos contaminamos com eles. E é por isso que Judas nos convoca para uma guerra pela verdade. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor tenha misericórdia do seu povo, que o Senhor tenha misericórdia da tua vida, da tua casa, da tua família, e que Deus derrame sobre nós o Espírito Santo dele, para que nós possamos então, cheios de ousadia, como os apóstolos foram, cheios de coragem, entrar nessa batalha, não pelas pessoas, mas pelo Evangelho, pela verdade. Deus, pois, nos abençoe. Deus queira nos abençoar, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus.